Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Hoje vamos falar do que aconteceu durante a semana dentro da Casa Legislativa. Fique agora com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, venho hoje como presidente do Poder Legislativo trazer boas informações até você. Há 3 semanas atrás, nós estamos em reuniões constantes com o Ministério Público Estadual e também com o setor produtivo da cidade. E foi feito um desafio a essa casa se nós não poderíamos comprar testes do Covid-19. Junto ao nosso jurídico e ao setor financeiro da casa, ver de que forma a Câmara poderia estar dando uma ajuda nesse sentido. E o que foi decidido é que nós estamos antecipando R$500 mil para que o governo municipal possa comprar os testes tão necessários. Estamos falando de mais de 5 mil testes do Covid-19. E eu tenho certeza que com o apoio do MP, com o apoio também do setor produtivo, o prefeito vai acatar e hoje, pela manhã, todos os vereadores foi unânime em dizer que era um desejo desta casa a compra dos testes de Covid-19 para beneficiar a população friburguense. Por isso, nós acreditamos que tão breve a gente terá um resultado positivo com a compra desses testes, com a economia que foi feita por esta casa. Falamos em R$500 mil que vai ajudar na compra de mais de 5 mil testes. Por isso, o nosso muito obrigado a todos aqueles que se engajaram nesse sentido para que isso pudesse acontecer. E no quadro Fique por Dentro, você vai saber das mudanças que aconteceram nos partidos para as eleições desse ano. Próximas eleições. O que muda? Partidos. Vamos falar das mudanças criadas pela Emenda à Constituição 97 de 2017. São 2. A primeira foi a extinção das coligações partidárias nas eleições proporcionais a partir das eleições de 2020. A coligação partidária é a união de 2 ou mais partidos políticos para concorrerem às eleições como se fossem um único partido, aumentando as chances de elegerem seus candidatos. Pelas regras do sistema eleitoral proporcional, que elegem os deputados e os vereadores, uma coligação conquistará um número de cadeiras no parlamento proporcional ao total de votos válidos recebidos por todos os candidatos da lista da coligação. Para simplificar, se os candidatos de uma coligação receberem um total de 10% dos votos em determinada eleição, ela deve conquistar 10% das cadeiras no parlamento. E aqueles candidatos da coligação que obtiverem mais votos preenchem então essas cadeiras e são considerados eleitos. Mas por que extinguir as coligações nas eleições proporcionais? Como a lei não exige que a coligação tenha afinidade ideológica, não era incomum o eleitor votar em um candidato de um partido e acabar elegendo um candidato do outro partido que defende outras bandeiras políticas. Imagine que o partido A se coligue com o partido B nas eleições para deputado federal em um estado. O partido A é a favor das armas e o B é a favor do desarmamento da população. Para ilustrar, imagine então que após a contagem de votos recebidos, a coligação somente consiga obter 3 cadeiras na Câmara dos Deputados e que os 3 candidatos mais votados sejam do partido A. Ora, os eleitores do partido B, que são a favor do desarmamento, acabaram com seus votos, ajudando a eleger representantes contrários aos seus interesses. Bom, e foi para acabar com problemas como esse que a Emenda Constitucional 97 aboliu as coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020. Isso já não acontece nas eleições majoritárias, que são aquelas que elegem presidente da República, governadores e prefeitos. Nelas, a coligação somente indica um candidato para a vaga e o mais votado é eleito. Vamos à segunda mudança, que foi a definição da cláusula de desempenho progressiva para os partidos políticos até as eleições de 2030. No ano de 2017, tínhamos 28 partidos políticos representados na Câmara dos Deputados. Imagine todos esses partidos tentando juntos aprovar projetos que afetam o nosso país e que impactam diretamente a sua vida. São muitos os interesses em jogo,
e é difícil conciliar todos, o que aumenta o custo de aprovação de programas importantes para o desenvolvimento do país e acarreta problemas para a governabilidade e para a democracia. Para reduzir o número de partidos, foi criada uma cláusula de desempenho eleitoral em que somente os partidos políticos que alcançarem determinados níveis de desempenho nas eleições terão acesso à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e aos recursos do fundo partidário, que custeiam e mantêm o partido funcionando. Mas para não provocar a extinção iminente de pequenos e médios partidos ideológicos, a cláusula de desempenho será exigida de forma gradual até 2030. Para as eleições de 2018, o desempenho eleitoral mínimo exigido é de 1,5% dos votos válidos para deputado federal em todo o Brasil, distribuídos em pelo menos 9 estados com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles, ou 9 cadeiras de deputado federal, distribuídas em 9 estados. O partido que não alcançar esse patamar nas eleições de 2018 perderá acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV até as eleições de 2022. Para readquirir o acesso ao fundo, o partido deverá alcançar o desempenho exigido nas eleições de 2022, que é, inclusive, maior do que o exigido nas eleições de 2018. E até as eleições de 2030, esse desempenho exigido será elevado gradualmente, passando a ser então de 3% dos votos válidos para deputado federal em todo o Brasil, distribuídos em pelo menos 9 estados, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada um deles. Ou, de forma alternativa, a eleição de pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 9 estados. E você, sabe como foi o desempenho eleitoral do seu partido político nas últimas eleições? Não deixe de acompanhar. A 30ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa está com a pauta trancada, devido ao prazo para a apreciação pelo plenário da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, relativa ao ano de 2018. Sendo assim, enquanto as contas não forem votadas, nenhuma outra matéria poderá ser deliberada. Portanto, senhoras e senhores vereadores, dando início a franquear a palavra, só temos um inscrito. Só inscrito pelos 5 minutos, o vereador Luiz Carlos, e 3 vereadores inscritos pela liderança partidária. O vereador Zezinho pelo PSB, vereador Nami Nassif pelo PSD e vereador Alexandre Cruz pelo Cidadania. O vereador Luiz Carlos Neves, do PP, falou sobre o momento de instabilidade de ações eficazes em relação à pandemia. Eu estava falando que estou convicto que estamos num labirinto, porque as autoridades de cima, do topo da pirâmide, estão perdidas em saber o que querem. Uns dizem que o coronavírus não passa para a pessoa, outros dizem que o cloroquina não resolve o problema, e assim a gente vai. E o prefeito faz um decreto de flexibilização para que o comércio volte a funcionar em parceria lá ao lado com essa pandemia, porque as lojas, as firmas não aguentam mais, e a juíza derruba o decreto, o prefeito tenta derrubar a liminar da juíza, e assim nós vamos levando a vida. Uma amiga de uma confecção de Friburgo diz que a folha de pagamento é R$680 mil. Eles tinham 340 funcionários, está reduzido a 170. Uma outra diz que estava trabalhando, fazendo máscara, chegou também o fiscal e vai fiscalizar a indústria e vai colocar a mão no motor da máquina. Essa máscara está complicada. No motor da máquina para saber se está quente e se tem alguém trabalhando. Aí vai o Supremo, solta aqueles que estão presos porque não pode ficar em quarentena. Olha como está a situação. A gente está perdido. Eu sou a favor da flexibilização. Volte o comércio, volte a loja, volte as indústrias a trabalharem. Quem está em grupo de risco, fica em casa, realmente. Mas quem está em condição de trabalhar,
vai trabalhar e respeita. Aí vem a denúncia, como a minha amiga falou, vai o fiscal e vai fechar a indústria. Se pode fazer máscara para as pessoas usarem, por que não fazer lingerie? Então, as pessoas estão perdidas. Nós somos uma bicicleta, a sociedade, todo mundo pedala, e quem está por baixo não tem como pedalar. E eles pedalam lá de cima, tomam a decisão errada, e nós temos que acatar e aceitar as decisões. Então, a gente torce para que isso chegue a um denominador comum, para que a sociedade volte a entrar no ritmo de trabalho, que a doença chegou e não vai sair tão fácil, não é mesmo? E nós temos que conviver. Então, torçamos para que os hospitais tenham condições de atender. Da ontem estava vendo aí na cidade, temos o leito de CTI 50% vazio. Enfermaria, 40% sendo usada, 60%. Então, tem leito lá à disposição. Esperamos que não precise. Mas, em épocas passadas, falaram, não, que está tudo carregado. Eu falei também na Rádio Friburgo que, no mês de março, um entrevistado e um entrevistador, aqui de nossa cidade, o entrevistado disse que Friburgo teria 200 mil habitantes, que no final de abril teríamos 100 mil infectados. Ao terrorismo social, coisa que não deveria prevalecer na mídia. Aí a pessoa fica tudo apavorado, que vai ficar contaminado, vai morrer, então nem dorme direito, entra o estresse, então a pessoa fica preocupada e no fim não aconteceu nada disso, 100 mil infectados. Então o pessoal num canal de televisão entrevistando e o entrevistador concordando também, então fica assim, passou o mês de abril, passou o mês de junho, cadê os 100 mil? Então não pode haver terrorismo social, comoção social e sensacionalismo. O vereador Zezinho do Caminhão falou sobre uma articulação envolvendo o transporte público a respeito do preço da passagem. Eu recebi um vídeo sobre uma colocação de um ex-vereador, inclusive que eu prezo muito, que é o ex-vereador Maguila, aonde ele tem uma conduta deplorável. Para quem esteve numa casa de leis, que tem que defender as leis, a Constituição, isso realmente é digno da gente falar, que é uma decepção muito grande. O que o vereador está articulando, eu sei que tem gente que entra num desespero atrás de voto, que estão se fazendo para disputar uma eleição nessa cidade, porque quem trabalhou, gente, quem tem serviço prestado, o reconhecimento vem pelas vias normais, não há necessidade desse desespero. E aí o que eu vejo é um discurso de ódio, que tem sido uma prática nesse país, e uma incitação à desordem, porque pedir aos funcionários da empresa, que bloqueia a cidade, que deixa o trânsito virar um caos, para criar uma instabilidade, um desespero à sociedade, isso se chama motim, isso é um crime. Eu entendo que o ex-vereador vai ser investigado, ele não vai escapar de uma investigação aí pelo Poder Judiciário, através do Ministério Público e outros órgãos, porque isso aí é um incentivo às pessoas a cometer o crime. Pegar a fragilidade dos funcionários nessas horas, que estão usando os funcionários para defender o errado, em qual momento que o ex-vereador Maguila ele responsabilizou o prefeito? Hora nenhuma. Na verdade, ele quer ficar bem com os funcionários da empresa FAO, ocultando informação, pondo mentiras, e em nenhum momento ele responsabiliza quem fez toda essa bagunça aqui no município em relação ao transporte público. Porque se tivesse certinho, tinha licitação, a empresa estava com contrato, a empresa estaria em dia com as suas outorgas e ISS, a empresa não teria demitido mais de praticamente 400 funcionários. E aí vem com essa blasfêmia, iludindo a população, induzindo funcionário a ir para casa de vereador para poder fazer tipo ameaça para que a gente troque o voto. Gente, isso não vai acontecer.
eu não vou defender o errado, nem que eu tenha que deixar essa casa, nem que eu deixe de ter minha reeleição. Nami Nassif se pronunciou sobre o acompanhamento da flexibilização junto aos empresários da cidade, enfatizando a necessidade do retorno às atividades econômicas. Eu venho aqui mais uma vez nessa tribuna dizer que eu tenho acompanhado passo a passo essa questão da flexibilização do município de Nova Friburgo. E cada dia que passa, mais preocupado eu tenho ficado em relação a isso. Todos sabem, eu tenho um relacionamento muito bom com vários empresários da cidade. E cada dia eu recebo a notícia de uma empresa que, se não vai fechar, vai demitir pelo menos 50% dos seus funcionários. O vereador Luiz Carlos aqui citou exemplo de uma empresa aqui, mas eu poderia citar exemplo de várias empresas. Várias empresas. Eu, semana passada, ontem, por exemplo, estava conversando com uma pessoa, né, tentando agilizar a flexibilização, que eu também tenho um negócio, a gente sabe que nós temos um negócio, meus familiares. Chegou informações a mim que só no Shopping Cadima, não sei se é verdade, 16 lojas não iriam reabrir. Quantidade dos tapões do shopping, 16 lojas. São mais 8 aqui na Areus Ben de Melo, são mais 100 contas. Então, senhores vereadores, foram as indústrias da confecção. E nós ficávamos aqui esperando flexibilização, não se tem, e eu fiz um comentário aqui, e um cidadãozinho aí de rede social querendo fazer críticas, e mantém meu posicionamento. Tem que flexibilizar de qualquer maneira. As pessoas vão começar a passarem fome, as pessoas estão perdendo o que se construiu a vida inteira, o patrimônio. Vai haver muito desemprego nessa cidade. E se fizermos uma flexibilização com responsabilidade, é melhor que da forma que está aí, as pessoas andando sem proteção nenhuma nas ruas. Então, senhor presidente, esse é o meu posicionamento. Eu acho que as empresas não vão suportar. Várias pessoas hoje várias empresas hoje estão tentando se manter com os recursos de empréstimo de banco. Por exemplo, o BNDES, por exemplo, ficou de liberar alguns recursos para algumas empresas, não se liberou ainda. Tem empresas hoje que não conseguem hoje ter como pagar folha de pagamento. Foi um erro do governo municipal aqui ter feito essa flexibilização de forma paliativa, em vez de ter feito de imediato. Por quê? Criou-se uma expectativa que todo mês seria flexibilizado no mês seguinte. Então, as empresas ficaram mantendo sua estrutura, ficaram mantendo seus funcionários, com aquelas garantias, suspenderam os contratos, e hoje tem empresa que suspendeu o contrato por 2 meses, tem que dar 2 meses de estabilidade do funcionário, e não tem como pagar nem o funcionário, nem o prazo de estabilidade. Por quê? Acabou a suspensão do contrato, não acabou a flexibilização, ele não pode produzir, tem que pagar sua folha de pagamento, que está com instabilidade. Olha só que se criou, senhor presidente dos vereadores, olha, foi criado. A empresa hoje não pode funcionar, tem que pagar a folha de pagamento, não pode demitir o funcionário, tem instabilidade. Então ele está pagando a folha de pagamento sem produzir, o que vai acontecer? Vai quebrar. O vereador Alexandre Cruz falou sobre o prefeito da cidade de Cordeiro, que teve uma atitude importante no combate ao Covid-19. O que me traz hoje aqui pela liderança do Cidadania é o registro que eu quero fazer de um companheiro vizinho aqui da cidade, prefeito de Cordeiro, vereador Guenin, vereador Luciano Batatinha, companheiro meu de partido. E por que eu venho parabenizá-lo hoje? Porque a responsabilidade dele, nesse momento da Covid, com o município de Cordeiro, vereador Carlinhos do Quico, beneficia muito Nova Friburgo. É inédito na região, prefeito de uma cidade com pouco menos de 30 mil habitantes, né, inaugurar, agora, na semana passada, vereador Márcio da companheiro de Cidadania, 10 leitos de UTI de Covid. Então, vocês vejam quando há vontade política, vereador Nami, quando há determinação e quando há planejamento, as coisas acontecem. Então, por um lado, eu fiquei muito feliz com a notícia. Por isso que eu quero parabenizar o prefeito Luciano Batatinha. Porque isso, para nós aqui na região, ajuda muito. Vai desafogar aqui Nova Friburgo, que é uma cidade polo da região Serrana 1, hoje ter essa oportunidade, com a responsabilidade, com a competência, com o trabalho, com a dedicação de um prefeito que pegou e fez acontecer, né? Hoje Cordeiro tem essa possibilidade de ter inaugurado esses 10 leitos de UTI Covid, vereador Zezinho. Então é a vontade política, é o que nós estamos falando, é a falta de planejamento, é o que infelizmente nós não temos aqui em Nova Friburgo.
Não se tem o diálogo, não se tem a determinação, não se tem o comando forte e com isso as coisas não acontecem. Então prova mais uma vez que quando se fala em dinheiro, né, em arrecadação, nós sabemos, temos a responsabilidade, vereador Pierre. A gente sabe que a coisa é difícil, mas Cordeiro é uma cidade com menos de 30 mil habitantes, que também tem os seus problemas financeiros. Mas houve a vontade política, volto a repetir, e acima de tudo, o planejamento para que as coisas acontecessem. E é isso que hoje nós esperamos em Nova Friburgo, mas acho que não dá mais tempo, porque o tempo já passou. Estamos aí há 6 meses para terminar o governo. E não houveram ações conjuntas, ações de diálogos e, acima de tudo, planejamento para que as coisas acontecessem. Então, mais uma vez, em nome do Cidadania, pela liderança do Cidadania aqui na Casa Legislativa, juntamente com o meu companheiro de partido, o vereador Márcio Damasio, nós cumprimentamos aqui e aplaudimos a atitude de responsabilidade, né, o comportamento republicano e, acima de tudo, de administração com organização, com planejamento do prefeito Luciano Batatinha. O nosso muito obrigado, porque nós sabemos perfeitamente que nesse momento tão difícil que vive o Estado, Vossa Excelência criar aí no seu município 10 leitos de UTI, Vossa Excelência também está ajudando de uma forma ou outra o município de Nova Friburgo, porque vai desafiar aqui a nossa saúde. O vereador Isaac Demani, agora no PP, falou de uma solicitação feita em favor da comunidade de Rio Grandina, que foi atendida pela Secretaria de Obras do município. De uma ação muito importante que está sendo realizada na comunidade de Rio Grandina, uma solicitação que fiz ao senhor prefeito da Secretaria de Obras através do ofício número 530/2019, na estrada ali que vai para Sumidouro, na rua da fábrica de doce Serrano. Ali a comunidade clamava uma atuação do poder público, se formava um grande piscinão ali e a comunidade sofria com aquele alagamento ali constante naquela rua ali da fábrica de doce Serrano. E nós tivemos lá pessoalmente com o secretário de Obras, Jefferson Aragão, e foi determinada a execução desse serviço e está sendo lá concluído um manilhamento, a drenagem daquela área para solucionar de vez o problema daquela comunidade. Se formava um verdadeiro piscinão, uma coisa vergonhosa. E nós atuamos trabalhando junto ao Executivo, e por determinação do prefeito Renato Bravo foi executado o serviço na comunidade, na rua da fábrica de doces Serranos, ali em Rio Grandina, na estrada que vai para Sumidouro, solucionando de vez aquele grande problema que a comunidade enfrentava, senhor presidente. E o segundo assunto que me traz à tribuna nessa manhã, senhor presidente, é a questão da flexibilização. Participei ontem do manifesto pacífico, ordeiro, que foi feito na Praça Demerval Barbosa Moreira. E eu fico feliz de hoje mais vozes estarem gritando nesse sentido, que eu já estou há mais de 70 dias trabalhando e lutando por isso, para não haver uma quebradeira geral na nossa sociedade, não haver desemprego em massa, para haver equilíbrio nas ações de combate ao coronavírus, que nós temos que enfrentar com muita responsabilidade, mas que também que haja as ações voltadas à flexibilização da economia para não quebrarmos o nosso município, para que haja emprego na nossa cidade, para que o nosso trabalhador possa levar o pão para a sua mesa todos os dias com o suor do seu trabalho. E não serem, senhor presidente, perseguidos como bandidos, porque quem trabalha não é bandido não. O comerciante que está com o seu comércio tentando vender, ele não é bandido não. O confeccionista que está na sua confecção tentando trabalhar, não é bandido não, senhor presidente. Então, valores estão sendo invertidos e nós temos que rever isso com urgência e nós aguardamos ansiosamente o resultado da medida de suspensão de liminar impetrada pelo município para que possamos retomar as decisões no nosso município, porque eleito para tomar essas decisões foi o prefeito. As interferências externas estão atrapalhando a flexibilização da nossa economia e nós não podemos aceitar isso e aguardamos ansiosamente essa decisão e torcemos para que ela seja favorável e nós voltemos a um pouco da normalidade, com muita responsabilidade. O vereador Cristiano Guenin, líder de governo e do MDB, aproveitou o momento para parabenizar uma importante instituição aniversariante da cidade, que completou 100 anos em maio. Uso o tempo da liderança do MDB hoje nessa casa, presidente, vereadores, para aqui fazer um ato de justiça e relembrar um importante aniversariante da nossa cidade no mês de maio, que completou, vereador Zezinho, 100 anos.
um aniversariante centenário da nossa cidade, que, em meio a essa pandemia que está assolando o mundo, ele se mantém de pé, firme, forte, cuidando da população dessa cidade. Se trata do Hospital Municipal Raul Sertã. Infelizmente, devido a tudo que aconteceu, que vem acontecendo, a data passou em branco, não houve nenhum tipo de menção ao seu aniversário. E em tempos que a gente vê, vereador Nami, a incompetência do governo do Estado, que não consegue inaugurar uma tendinha de circo para poder atender o povo, né? O nosso bom e velho Raul Sertã está lá, com seus problemas, com seus acertos, fazendo o atendimento da população de Friburgo e da região. Vamos dizer aí que o Raul Sertã é 80-20. 80% de resolutividade, 20% de problemas. Mas ele está lá, de pé, suportando a tudo e a todos. A tudo e a todos. Eu, que tenho uma ligação muito estreita com esse hospital, fico feliz de ver que, se não fosse ele, nesse momento de dificuldade, a nossa população estava aí à míngua, sofrendo a cada dia mais. E volto a falar, vamos analisar, vamos refletir a quem já teve problemas e quem já teve a vida salva dentro daquele hospital. O quão importante é essa instituição para a cidade, que está acima das políticas, está acima de qualquer governo. Governo entra, governo passa, alguns olham com mais carinho, outros nem tanto, e o hospital está lá, de pé, graças à força dos seus servidores, graças à força da população dessa cidade, que está lá já há 100 anos, salvando a vida dessa população. Enquanto a gente vê só falar mal do hospital de campanha, a gente não vê ninguém falar bem do bom e velho Raul Sertã. Do bom e velho Raul Sertã, que está lá, atendendo de portas abertas, hospital de portas abertas. De portas abertas. Não é igual alguns hospitais que tem pelas regiões aí, que só atende um tipo de procedimento. Parabéns, Raul Sertã. O vereador Marcinho Alves, do Republicano, falou sobre a questão que envolve as contas do Executivo de 2018, no que envolve as oitivas de defesa e também a situação que isso acarretou. Eu trago aqui uma informação muito importante para a população de Nova Friburgo, relacionada ao projeto do Decreto Legislativo 709 de 2020, autor Comissão de Finanças e Orçamento, Tributação e Planejamento, objeto, reprova as contas do Executivo de 2018 da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Senhores vereadores, no dia 28 de maio, foi deliberado uma ata de uma reunião. E nessa ata dessa reunião, foi deliberado a dar 10 dias para o Executivo para poder apresentar as respostas, né, dando prazo ao contraditório. Posterior às oitivas, isso foi protocolado no dia 28, a ata foi no dia 28. E no dia 29 foi protocolado na Prefeitura. Foi protocolado na Prefeitura dando ciência ao prefeito, à Controladoria Geral, a doutora Elizabeth, ao Marques, ao secretário de Finanças e Orçamento, ao procurador do município. Todos eles tiveram ciência, tanto do documento de 10 dias para apresentar a defesa, como também das oitivas. Vamos lá. Nesse dia 29, o prazo que conta para eles entregarem o documento seria no dia 8 de junho. Os documentos mostram aqui, ó. A Procuradoria, prefeito, Elizabeth Righetti, todo mundo protocolou o documento posterior ao prazo que essa casa lhe deu para que eles pudessem apresentar a ampla contraditória ao que está sendo colocado, que é a reprovação das contas. E diante disso, a gente dá seguimento aqui. Na ata da reunião do dia 10 de junho, está aqui, professor Pierre presente, vereador Alci presente, Márcio Damasio por sessão remota, Cristiano Guerin por sessão remota, Nami Nassif presente,
vereador Johnny Maico presente, todos que foram convocados para participar da oitiva, ninguém apareceu. Sendo assim, encerrou a ata, né, com ninguém aparecendo. E aí, senhores vereadores, ficaram marcada uma reunião posterior da Comissão de Finanças e Orçamento para deliberar e, assim, fazer um novo parecer para que as contas do prefeito Renato Bravo pudessem ser votadas. Pasmem, senhores vereadores, pasmem, ter que entrar com mandato de segurança. Trabalhei o final de semana inteiro, vou protocolar daqui a pouco mais. Pasmem entrar, porque essa ata aqui que foi feita no dia 16 de junho de 2020, que eu pedi para sair, vereador Joelson, dessa reunião, porque eu vi os 4 vereadores indo no mesmo caminho de dar mais prazo para o Executivo. Isso aqui é vergonhoso para essa casa, a população precisa de esclarecimento sobre essas contas do prefeito Renato Bravo, portanto, nós vamos entrar hoje com mandato de segurança para ver se o juiz ou a juíza de plantão possa entender o que está por trás de não votar as contas do prefeito Renato Bravo nessa Casa Legislativa. Na abertura da sessão da última quinta-feira, dia 25, o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, trouxe uma proposta para o plenário, que teve apoio por pares nesse momento do combate à Covid-19. Essa semana eu já tinha conversado com alguns. Nós estamos vendo a possibilidade hoje, para amanhã, de nós adiantarmos, vereador Pierre, 500 mil para o governo municipal para a compra de testes, sendo que essa devolução... Pois não, vereador? Essa devolução teria que ter um encaminhamento ao MP, porque, lamentavelmente, vereadores, todas as vezes que se fez a devolução, e o ano passado, os senhores se lembram que nós, no meio do ano, a pedido do governo, essa casa decidiu adiantar 800 mil. Vossa Excelência deve lembrar disso. E quando nós fizemos, lamentavelmente, nós temos a prerrogativa lá do prefeito, a gente sabe, somos aqui legisladores, não somos nenhum, né, temos conhecimento técnico, mas acho que faltou com respeito da casa desde a primeira vez, porque é um dinheiro que é economizado pelos vereadores, pelos funcionários, os vereadores têm a risca feita a economia nos seus gabinetes, e o dinheiro não foi utilizado onde deveria. Então, a nossa preocupação, e isso já foi falado com a doutora Cláudia, com a senhora promotora, que esse dinheiro vá, mais uma vez, não que nós tenhamos nada com a folha de pagamento, que sejamos contra, mas isso é um problema da administração. A folha de pagamento da prefeitura não cabe à Câmara Municipal, tem o planejamento da prefeitura. A questão dos testes hoje da cidade, da preocupação da população, o vereador Nome outro dia falava isso, de ser testado, de ter ali a possibilidade de saber aqueles que realmente, de fato, estão hoje, não é? Nessas condições, está tendo até agora um projeto de Vossa Excelência entrando na casa, estou vendo aqui, o governo do Estado me parece que mandou umas informações que não batem. Na televisão fala 6 mil e poucos testes, né? Já ontem foi anunciado que foi 5 mil e pouco, então não bate, nós estamos falando aí de uma diferença de 1.000 e poucos testes. Então, com o levantamento técnico que foi feito, há a possibilidade de se comprar mais de 6 mil testes com esse dinheiro. Agora, esse documento que está saindo da casa por todos os vereadores, por o intuito da Câmara está fazendo o seu papel. A Câmara não pode, nós queremos explicar isso à população. A população tem que entender qual é o papel de uma casa legislativa. Nós não temos o direito de pegar aqui, nós gostaríamos, eu tenho certeza, tenho falado isso nas rádios, nas TVs, em todos os setores que eu vou de comunicação, vereador Pierre. Eu sei que cada vereador é procurado no varejo por um e por outro, e tem trabalhado dentro dos seus gabinetes. Mas no pacote, vereador Gueninho, Vossa Excelência é advogado, o senhor sabe, a gente não pode chegar aqui, quem dera que nós pudéssemos, né, pegar aqui 600, 700 mil e ir comprar isso, e doar. Ou como fala assim, o que vocês fazem pelo Raul Sertã? Nós não podemos, nós não temos o direito, nós encaminhamos. Várias vezes, os senhores sabem, primeiro ano, pedido para a compra das ambulâncias que não foi feita, depois do segundo ano, teve mais um pedido, terceiro ano, teve um pedido do vereador Massinho, com mais 3 vereadores que se pagassem o RPA atrasado do Raul Sertã, e a questão da UPA dos funcionários não foi feito, então não tem sido feito ao longo dos anos. Então, não é por uma questão de afronta, mas é uma questão de respeito ao dinheiro da casa, principalmente ao dinheiro do povo, que esse adiantamento ele está sendo encaminhado com todos os setores produtivos da cidade e também com o acompanhamento
do Ministério Público. Porque trata-se de uma questão diferente. Nós estamos falando agora de uma pandemia que é o problema de todos. A Câmara Municipal de Nova Friburgo, juntamente com seus 21 vereadores, independente de nossas posições políticas, está fazendo o seu papel, está fazendo o dever de casa. Essa é a situação. Isso é um problema de todos. Agora, que não pode chegar lá na frente e simplesmente não dar uma satisfação ou colocar dificuldade para ganhar facilidade e não realizar aquilo que a população está toda esperando. Essa é a realidade. Porque se está agora testando os diabéticos, está testando o pessoal que está no grupo de risco, são mais 6 mil e poucos testes. Se as entidades agora estão se organizando aí, as empresas, vereador Nami, para comprar mais, vão testar os seus funcionários. Então nós vamos ter aí uma realidade do que está acontecendo no nosso município, que até então nós não temos. As informações não batem. E o preocupante, mais ainda, é que dizem que tem pessoas que estão na rua e que alguns nem... São assintomáticos, nem parece nem que tem a doença, que estão transmitindo. A questão da flexibilidade, eu entendo aqui na casa que cada um tem uma posição. E realmente tem que ter, porque aqui nós temos uma casa no parlamento, que cada um pensa aquilo que quer e defende aquilo que acredita. Isso é notório numa casa legislativa. Agora, nós não temos uma flexibilização e vemos uma Alberto Brown lotada todos os dias. Nós vemos os mercados lotados todos os dias. Eu já até pedi aqui, e tenho ido à Rádio Câmara e à TV Câmara e falado com a população, vá fazer compra, vá uma pessoa só da família. Tem gente levando menores, levando idosos, levando crianças de colo, como se fosse um passeio semanal. Então, cada um vai ter que fazer a sua responsabilidade agora. Eu tenho falado sempre, a vida depois de 2020 mudou. Não se iludam os senhores se nós talvez não tenhamos que usar máscara até o final do ano, vereador Sérgio. Não se iluda que essa futura campanha eleitoral que vamos viver daqui a pouco vai ser diferente de todas que nós vivemos nas nossas vidas. Todas as entidades têm falado isso. Todos os setores têm falado isso. E daqui para frente mudou. A máscara virou como uma peça íntima. Você tem que sair de casa, você tem que usar. E outras normativas mais que serão surgidas até se aparecer realmente a vacina, vereador Sérgio. Que até então só se fala e a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Agora, eu espero muito, em nome dessa casa, que o governo municipal cumpra urgentemente essa questão dessa devolução, porque podem, quem quiser falar, e eu vou defender a casa sempre, isso é um dinheiro, sim, economizado com regras. Nos pronunciamentos, o vereador Cristiano Guenin falou sobre a pauta trancada e a necessidade de coerência e também equilíbrio nesse momento. E nessa manhã, eu ouvi no início aqui, antes de abrir a hora livre, alguns posicionamentos a respeito aí de tudo que está acontecendo do coronavírus, né? Aqui, especialmente na cidade, e uma crítica muito pesada no governo municipal. Obviamente que o governo tem os seus erros, que não são poucos, tem seus acertos, mas não dá também para transferir para o Poder Executivo local todos os problemas ocasionados pela questão do coronavírus. Num primeiro momento, aquela demora de tomar as medidas para fechar. Tem que fechar tudo, tem que fechar. Aí pau no prefeito. Aí passa um mês, tem que abrir, está demorando a abrir, pau no prefeito. Como se fosse uma decisão muito simples de ser tomada. Como se fosse uma decisão de apertar um botão para acender e apagar a luz. A gente está vendo que em diversas cidades do país, cada lugar está com uma situação diferente da outra. E assim, eu não estou fazendo aqui uma defesa explícita do governo, uma defesa pela defesa. Estou fazendo aqui uma defesa da coerência. Se não, vejamos, se a gente dependesse do governo do Estado, a gente estava morto. Porque está lá, ó, a incompetência em forma de tenda. Os circos que são colocados na Via Expressa são montados mais rápido do que um hospital de campanha milionário que foi colocado no SASE. Falar do Raul Sertã, de um hospital que tem 100 anos e que está lá de pé, atendendo a população dessa cidade, da região, chega a ser covardia. Ai de nós se não fosse o Raul Sertã.
O município ele teve 7 secretários de saúde. A saúde sempre foi problemática e sempre vai ser. O número de secretários não quer dizer se uma gestão acertou ou errou na gestão da condução da saúde. Até porque, se for para comparar, o governo do estado está aí há 1 ano e meio, já está no 3º, seu subsecretário preso em 1 semana e não consegue nem levantar um hospital. Então, acho que o caminho não é pela comparação, né? E em que pese essas questões de aquisição de testes, de toda essa EPI, que são essenciais, a gente está conseguindo avançar. A liberação pelo Tribunal de Justiça, da flexibilização, a suspensão da decisão local, ela permite o início da retomada. Isso tem que ficar bem explicado aqui, senhores vereadores. Não é vamos abrir tudo, não. Ele trouxe legalidade ao decreto 591, que naquele momento regulava as ações, os trabalhos na área industrial, a parte administrativa, sobretudo, limitando ali, explicando algumas questões, e também retificando o serviço essencial. Ali ainda não está prevista a abertura geral. A partir daí, sim, o prefeito poderá editar novos decretos para que a flexibilização possa ir ocorrendo. Então, a gente está lidando com um inimigo invisível, que em cada lugar desse país, ele tem se manifestado de uma forma diferente. A gente assiste aos telejornais, com exceção da Rede Globo, que é só caos, né? Essa mídia podre, paga, vendida, que a gente vê por aí em vários lugares, ela só propaga o caos. Mas se você assistir outras emissoras, a gente vê claramente que a realidade é muito diferente de um lugar para o outro. Tem lugares que flexibilizou, que está tendo que fechar novamente. Então não adianta vender para a população uma imagem que as coisas não estão acontecendo, porque o prefeito não está deixando, e isso e aquilo. Principalmente que a justiça estava travando. Mas se o número de infectados aumentar, de mortes aumentar, vai ter que fechar tudo de novo. E aí quem que tem que fechar? Aí o prefeito demora 1 semana, pau no prefeito que não fechou. Então, gente, deixa a eleição para o momento que o Congresso definir, né? Nós vamos ter uma eleição aí atípica por vários fatores. Deixa a eleição para lá, deixa a eleição para o momento certo. Não é momento de pensar em eleição aqui, mas eu acho que é o momento da coerência. Vai falar do governo, do prefeito, pelos erros que cometeu, pelas omissões de várias áreas, beleza, normal. Mas querer jogar tudo do coronavírus em cima do governo municipal é uma falta de coerência e é uma desonestidade com a informação que é passada para a população. O vereador Alexandre Cruz fez uso da palavra e falou sobre o Conselho Regional de Educação Física e a situação que passa nesse período. Dentro dessa conversa que só se fala nesse momento da flexibilização, da questão do comércio, da indústria, né, de um plano que possa realmente trazer uma flexibilização com coerência, cuidando realmente da saúde da população, com as devidas, né, providências que terão que ser tomadas de imediato, que a gente sabe, eu tenho falado sempre aqui, como é que a vida do cidadão mudou, desde os mais humildes aos mais abastados. 2020 mudou as nossas vidas. E eu venho aqui hoje, em nome do Conselho Regional de Educação Física, especificamente aqui cumprimentando a sua representante aqui de Nova Friburgo, a Luciene Ferreira, a professora Luciene, eu cumprimento a todos. Nós já tivemos algumas reuniões e tivemos uma reunião remota essa semana, uma reunião muito produtiva. Uma reunião essa com membros aqui, empresários da área de educação física do município e também com o Conselho Regional. E nos chamou muita atenção, senhores vereadores, que essa categoria, ela não está contemplada até agora, se falou de todas as categorias, mas não se falou do pessoal da educação física. E quando se fala na educação física, a gente se fala também da saúde, vereador Zezinho, mas também fala de empresários. Nós estamos falando aqui de 70 CNPJs no município. São 70 empresas que prestam o serviço nessa área. Nós estamos falando aqui de 800 envolvidos profissionais da área
que estão nessa situação há mais de 3 meses, com seus estabelecimentos fechados, tendo que pagar folha de pagamento. Porque essas empresas, eles não têm só lá o profissional, vereador, professor Pierre, o profissional da área de educação, não. Eles têm um recepcionista, eles têm o pessoal de apoio, eles têm o pessoal burocrático, eles têm o pessoal que faz a limpeza. Então, e mais ainda, porque eles dizem, presidente, nós agora fazendo parte da flexibilização, nós vamos ter que mudar toda a nossa estrutura. Nós vamos ter que mudar a estrutura de distanciamento dentro da academia, com os aparelhos tendo um distanciamento que determina, né, as autoridades de saúde. Nós vamos ter que estar higienizando a cada momento os aparelhos. Vai mudar tudo. Então, vereador Zezinho, nós temos que ter a consciência que até se descobrir a vacina, nós vamos ter que nos adaptar a tudo isso. A vida vai ter que continuar. Ninguém está falando aqui que não tem que cuidar da saúde. Isso é uma hipocrisia. Quem é que não quer ter saúde? Agora, me irrita profundamente ver alguns órgãos de comunicação falar assim, fica em casa. Vai ficar em casa como, vereador Zezinho? Se não tem comida, se a pessoa não recebe. Porque aqueles que ainda têm uma condição financeira ou que conseguem receber mesmo em casa, tudo bem, vai ver sua televisão, vai ter a sua comidinha. E aqueles que já não têm mais? Vai ficar vivendo de cesta básica, vereador Zezinho, como estão vivendo alguns? Tem gente que está ficando doente, vereador Pierre, com depressão, porque a pessoa nunca imaginou na sua vida ter que depender de alguém, e gente que tinha uma vida organizada, de alguém ter que chegar lá e levar uma cesta básica para ele. Eu tenho certeza que os senhores passaram por isso aqui, que contos devem ter batido as portas dos senhores. Tenho certeza. E quando vem esse grupo nos procurar, em nome da casa, que a gente tem uma posição, que os idosos precisam ter atividade. E olha, eu até brincava na reunião, falei, olha, eu sou um desses que não vai, que não faz. Aí em casa a esposa fica, você tem que se cuidar, tem que... Não é por questão de estética, de ter barriga tanquinho, de ter braço sarado, não, que eu estou longe disso há muito tempo, vereador Sérgio. Mas é a questão da saúde. É a questão daquelas pessoas que têm diabetes, que precisam de um cuidado melhor, que tem que ter um profissional ali cuidando, orientando, né? Fazendo. O que está se criando de obesos não está no gibi. O que está se criando de pessoas com depressão dentro de casa não está no gibi. Então nós temos que ter essa coerência. E eu fiquei muito feliz, porque a Luciene, ela é uma pessoa daquelas que cobra realmente em nome do Conselho. E o Conselho Regional de Educação Física, da primeira região, né, eles têm trabalhado e não têm tido aí o apoio devido. E veio pedir mais uma vez socorro a essa casa, como tiveram outras vezes, e essa casa socorreu. O vereador Johnny Maicon, do Republicano, falou sobre o chamamento público para laboratórios atenderem às demandas de exames para unidades de saúde do município. Algumas evidências e irregularidades que estão violando o processo de chamamento público, repito, processo 4025/2019. O edital de licitação, o item 4.2.7, diz assim: não poderão concorrer nesse chamamento as empresas que não estejam devidamente domiciliadas no município de Nova Friburgo e ou que não se adequem a todas as condições para a realização dos exames dentro do município de Nova Friburgo. Então, já estou mostrando aqui que esse laboratório, pelo fato de ainda não ter uma estrutura devidamente equipada aqui dentro do município de Nova Friburgo, o edital já mostra que sequer ele deveria ter sido credenciado, vereador Calixto do Kiko. Eu pergunto, por que aqueles que estavam envolvidos com esse processo não se atentaram para a situação? Por que não fizeram uma visita presencial no espaço, a fim de constatar que realmente o mesmo não estava em condições para poder atender as demandas da população, porque sequer tinham os documentos essenciais que deveriam ter sido cobrados no processo de credenciamento. Ainda acerca do edital de licitação, o item 18.1 da execução do serviço da fiscalização diz assim:
a execução do serviço será realizada imediatamente após a assinatura do instrumento contratual. O contrato foi assinado em dezembro. Nós estamos no mês de junho. Algumas semanas atrás, cerca de 2 semanas atrás, que o laboratório começou a prestar o serviço aqui em Nova Friburgo, repito, de forma irregular. Vereador professor Pierre, se o item 18.1 do edital diz que a prestação de serviço deverá ser de forma imediata, como que depois praticamente de 6 meses que começa a prestar o serviço, vereador Carlinhos do Quico? Terceiro, a prefeitura credenciou um laboratório de Belford Roxo e que sequer tinha a licença sanitária. Eu estou aqui com um documento em mãos que é da Divisão de Vigilância e Fiscalização Sanitária, da Subsecretaria de Vigilância e Saúde. O documento é datado do dia 19 de fevereiro de 2020. Assinaram o coordenador de Vigilância e Fiscalização Sanitária e a subsecretária de Vigilância e Saúde, dizendo que dos 4 laboratórios que foram credenciados, 3 já estavam regularizados ou estavam no processo de atualização quanto à licença sanitária, ou seja, um trâmite normal. Agora, ato medicina diagnóstica, repito, 19 de fevereiro de 2020, vereador Carlinhos do Quico, ainda não tinha licença sanitária. Atropelaram o edital, documentos básicos para prestação de serviço não foram apresentados. Aí a pergunta que não quer calar: é para atender o interesse de quem? É para atender o interesse de quem? O que está por trás disso tudo? Quem está se articulando nos bastidores podres da política para favorecer o laboratório lá de Belford Roxo? Está tendo mesadinha para alguém? Parte desse dinheiro para usar na eleição que está por vir. Nós alertamos diversas vezes e a prefeitura não cumpriu com a sua parte, mas tem mais irregularidades. Finalizando os pronunciamentos, o vereador Nami Nassif falou da decisão da Justiça, que suspendeu a liminar que suspendia a flexibilização na cidade, falando da atual situação de crise nos setores da economia aqui em Nova Friburgo. A gente sabe que a economia do município anda em declive, devido aí ao isolamento social. Entendo que hoje nenhuma empresa, meus familiares têm empresa também, nenhuma empresa suporta ficar 90 dias de portas fechadas, pagando todas as despesas, e muito menos aqueles que pagam o aluguel do seu estabelecimento. Semana agora, não sei se é uma verdade, eu fazendo um levantamento, tive informações que o Cadima Shopping, por exemplo, quando abrir suas portas, já terão 16 lojas que não retornarão às suas atividades. Então, no decorrer desse caminho, senhor presidente, senhor vereador, algumas empresas comerciais não conseguiram superar a crise e se afogaram, fecharam as portas. Isso é muito grave, porque a gente sabe, estou pontuando a nível de comércio, a gente sabe que cada emprego que se tem no comércio significa 5 empregos por trás dele. Então, podemos sair aqui as ruas aqui, na Farinha Filho, por exemplo, na nossa porta da nossa casa, 3 ou 4 lojas estão fechadas, já com a Lux no pós-estabelecimento. Não podemos ir muito longe, chegamos aqui na Ariosto Bento de Melo, 8 lojas com as portas fechadas, a Lux ou vende-se os imóveis. Não se consegue vender, porque o imóvel também cai o preço de mercado. O mercado paga, uma crise dessa não paga nada. O imóvel hoje que valia 1 milhão vai valer 500 mil reais, se tem quem pague. Então a crise está batendo nas nossas portas, não podemos deixando de falar também que as confecções, um setor produtivo da moda íntima no nosso município, que tinha um reconhecimento nacional, hoje 30%, segundo aí o nosso Marcelo Porto, do Sindifest, acha que não se retornam às suas atividades. E os que retornarem às atividades vão ter que demitir um volume de pessoas também. Temos informações que quase 700 pessoas já foram feitas
processo de demissão no mês de maio. E eu digo a Vossa Excelência que vai aumentar muito mais esse número, porque nós que estamos em empresa sabemos disso, nós garantimos 2 meses que o governo pagou o seu salário, então nós ficamos obrigados a 2 meses de estabilidade no emprego. Isso quer dizer que, quando acabar a estabilidade, o número de desempregados serão muito grandes. Não se iludam, não, senhor vereador. Então, assim vai a economia flexibilizando, vai fechando as portas da economia e, por sua vez, deixar a economia gerar, o comércio acaba não gerando os impostos e o empobrecimento não só da população, como também do nosso município. E repercute hoje uma demanda da saúde, vai se aumentar muito, que muitas pessoas não conseguirão pagar as escolas particulares dos seus filhos, vão procurar a rede pública municipal de ensino, como também a saúde. As pessoas não vão conseguir pagar o plano de saúde, vão ter que se ingressar lá para a saúde pública. Então, é um efeito, que vai uma bola de neve, professor Pierre, vai se crescendo a cada momento. Isso mais grave. É que, digo, entendido nessa casa, são 2 gigantes, uma é a pandemia, outra é a flexibilização do comércio. São 2 gigantes, e temos que saber equilibrar essas forças, porque se nós se equilibrarmos, não vão morrer de Covid, vão morrer de fome, vão morrer de depressão. Uma coisa tem que ser uma flexibilização, mas com responsabilidade, com protocolo de atendimento e fiscalização rígida em relação a isso. Porque na forma que está também não adianta, as pessoas andando na rua de qualquer maneira, estabelecimentos comerciais sem critérios de flexibilização, não vai se adiantar. Então, senhor presidente, essa que eu trago aqui, eu, particularmente, esse é meu posicionamento, tem que flexibilizar o mais rápido possível. Houve uns comentários de alguns sindicalistas aqui que vêm me fazendo críticas, que pode fazerem críticas, e repito, que quem faz a crítica não tem uma geração de emprego, não sabe que quem gera emprego nesta cidade, gera renda, é o empresariado. Quem paga os impostos desses municípios é o empresariado, que faz o emprego. Porque se parar, se nós, empresários, fecharmos nossas portas, não pagar os impostos, não terá emprego para ninguém nessa cidade. Não terá imposto de gerar imposto nessa cidade, nem nesse estado. Não terá como pagar uma folha de pagamento. Então, quando se faz essa crítica a quem defende a flexibilização, é quem está sentado atrás de um sindicato, muitas vezes, ou um órgão público, que tem seu salário fixo no final do mês. E o próprio sindicato, hoje, o sindicato, tem que ser a grande parceira, professor Pierre, o grande parceiro da flexibilização, para flexibilizar. Não tem que estar criticando esta casa, e muito menos nós, vereadores, não. Ele tem que estar defendendo, porque está defendendo o emprego do trabalhador. Quando você defende a flexibilização, você defende o emprego do trabalhador. O trabalhador é esse que o sindicato explora a contribuição sindical para não fazer nada, ficar sentado lá. É isso que tem que mudar essa filosofia. Ele tem que ser o grande parceiro do empresário hoje, não é dizer que o empresário está explorando o trabalhador, que ele morra, não está preocupado com a saúde dele, não. Pelo contrário, os empresários estão muito preocupados com a saúde dos trabalhadores, estão tão preocupados, tem muitos empresários que poderiam fechar suas portas, demitir seus funcionários e ficar até o final do ano esperando a coisa acontecer. E muitos estão ali tentando salvar os próprios empregos. É essa a diferença que se tem. Então pode fazer crítica que quiser a meu respeito. Eu bato palma, até, me sinto até lisonjeado. Eu quero saber quem produz emprego na cidade, quem produz a geração de emprego, renda, impostos, vai pagar. Então, senhor presidente, senhor vereador, eu vou pedir aqui mais uma vez que o governo municipal faça os critérios, seja complacente nessa flexibilização, que vamos fazer um protocolo de indenização que é muito melhor que ficar fechado, e a forma que estão andando, as pessoas estão andando nas ruas, se trabalhar. Então, senhor presidente, essa é a minha posição aqui, não tenho medo de críticas. Também crítica, tem certas críticas, vereador Júnior, até elogios, fique certo disso. De onde vem? Lisonjeado de pessoas, porque eu quero ver aquele que produz, gera emprego nesse país, os empresários que são tão criticados. Eu quero ver hoje uma confecção, que eu tenho algumas confecções aqui, que eu conheço, está sendo criticadas, perseguidas, estão tentando defender os direitos dos trabalhadores, inclusive tem pego máquinas e levado a casa do trabalhador para não deixar desempregado. Inclusive o trabalhador defendendo a empresa, dizendo que são bons patrões, que não tinha essa obrigação, que são os colaboradores. Então, fica essa aqui minha mensagem aqui. Eu acho que nós temos que tentar flexibilizar ao máximo. Nossa economia tem que funcionar, nós temos que aprender a conviver com esse vírus. Não vamos esperar chegar a vacina, talvez pode chegar ano que vem, se chegar, ou chegar em setembro, outubro. Então, aprender a conviver com o vírus.
E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A vocês aí de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia e o seu carinho. E até segunda-feira que vem, com mais um programa inédito, aqui na TV Câmara.